As pessoas não têm autocontrole, sabem ter responsabilidade pessoal e é por isso que com as crianças elas são livres para morar em sua casa, mas não são livres para administrar. Desordem social é a grande na nossa sociedade, nas manchetes. Desordem social, ou seja, as pessoas liberam emoções negativas como ódio, inveja e coisas do tipo. E o terceiro é o pecado do excesso. Deus estabeleceu algumas leis para cumprir. A lei, como já falei, não é para os justos, mas para os sem lei. Se fizer o que é certo, não precisa se preocupar. Pois quando não exercemos a responsabilidade pessoal para proteger a sociedade, a nossa liberdade, nos sentenciamos a uma vida de prisão autoimposta. A prisão do estilo de vida carnal. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo se dirige à igreja e dá uma declaração que eu considero poderosa e como comemoramos a liberdade hoje em dia, creio que se aplica à nossa vida. Ele diz: permaneceis firmes na liberdade que Cristo nos libertou. E não vos sujeiteis outra vez a julgo de escravidão. Aqui vemos o apóstolo Paulo nos exortando a ficar firmes, ou seja, para defender a posição de liberdade que conquistamos em Cristo. Só quem pode nos libertar é o próprio Senhor Deus. Amém? A humanidade é limitada na habilidade para fazer qualquer coisa, mas Deus é ilimitado. E Jesus Cristo pagou o supremo sacrifício pela humanidade, morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. O único intermediário entre o homem e Deus é Ele, fez possível termos de volta o acesso ao nosso lugar em Cristo. E Paulo dizia aqui: pense bem, a liberdade que você deve manter, você tem que tomar posse dela, porque quando você volta para o legalismo, você corre o risco de voltar à arapuca e à escravidão. Diz aqui: não se prenda novamente, significa que você estava preso. Porém, diz aqui, você precisa defender sua liberdade. Então, queremos falar que, porque eu creio que a liberdade que Jesus ofereceu à humanidade tem um alto preço. Essa liberdade exige responsabilidade pessoal e responsabilização. Você não pode ter liberdade sem responsabilidade e responsabilização. Amém? Não pode ser irresponsável e continuar-se livre. Por isso, queremos falar também hoje sobre a responsabilidade da liberdade, porque muito do que identificamos como liberdade na sociedade hoje não passa de manipulação dos desejos carnais. E o motivo de querermos os desejos carnais é para poder viver sem lei e restrição e também se evitar a responsabilidade. Usamos a palavra tão vaga, sabe? Eu sou livre. Livre de quê? Liberdade não é fazer aquilo que se quer. Liberdade é fazer aquilo que é certo. Ao vermos o versículo 13 de Gálatas 5, que diz assim: porque vocês fostes chamados à liberdade. Ou seja, não useis isso para dar ocasião de novo à carne. Por quê? Mas para servir uns aos outros em amor. Você não pode ter liberdade sem. O amor é a cola que segura a liberdade. Porque se eu te amo, não faço nada para te magoar, ferir.
O amor é o cumprimento da lei inteira. Amém? A oportunidade da liberdade é muito importante para termos uma compreensão do que ela é. Paulo, quando fala em dar ocasião à carne, se refere à natureza da humanidade. E se você estudar a humanidade, quando a humanidade é solta, se destrói. A lei nunca é para o justo. A lei é para os sem lei, porque as pessoas não têm autocontrole, não sabem ter responsabilidade pessoal, e é por isso que com as crianças elas são livres para morar em sua casa, mas não são livres para administrar, certo? Porque não entendem sobre responsabilidade nenhuma, não percebem que só porque você tem acesso a algo não quer dizer que você pode abusar. Paulo diz para não deixar que a carne possa manipular a liberdade, e é a razão para ele dizer isso é porque muitas vezes a personalidade humana natural é muito carnal. Isso é verdade. Pois se você ler aqui no versículo 19 do mesmo capítulo, você verá as diferentes obras da carne. Ele vem sob a categoria de paixão incontrolável. Paixão incontrolável. As pessoas têm muita paixão, mas não há controle nenhum. Desordem social é a grande na nossa sociedade, nas manchetes. Desordem social, ou seja, as pessoas liberam emoções negativas como ódio, inveja e coisas do tipo. E o terceiro é o pecado do excesso, que tem muito a ver com hábitos autodestrutivos. Amém? Pois a humanidade não possui controle sobre si. Então, por esse motivo, precisamos permanecer firmes na liberdade que Deus nos concedeu. Liberdade não é substituir a responsabilidade por direitos individuais. Quantos aqui já ouviram? Bem, eu tenho o direito. Temos que fazer aquilo que é certo. Mas primeiro você tem que saber o que é certo e errado. Amém? Então, pensamos nos direitos individuais como maior, como a coisa mais importante. Não, não é isso. Pois eu tenho o direito de dirigir na estrada. Tenho o direito de entrar no carro e dirigir em uma rodovia, mesmo que o velocímetro mostre 120 quilômetros. Não quer dizer que eu ando a 120, mas eu tenho direito. Não é? Agora, mas já que eu entendo o que é liberdade, não é fazer aquilo que eu quero, é fazer o que é certo, eu dirijo no limite. A tentação é grande quando você tem um carro que faz 220 por hora. Amém? Quantos precisam de autocontrole? Não é? Quando você ultrapassa o limite de velocidade, você se coloca debaixo da lei, da imposição da lei. Eu não gosto da palavra polícia, eu gosto de imposição. Sei que alguém não gosta porque você quer violar a lei. Amém? Você não gosta do policial até ter problemas e precisar dele. Deus estabeleceu algumas leis para cumprirmos. A lei, como já falei, não é para os justos, mas para os sem lei. Se fizer o que é certo, não precisa se preocupar. Sabe, dizem que vão colocar alguém para te vigiar e o povo está assustado. Bem, estão violando os meus direitos pessoais. Não, quando você está em público. Você quer se esconder porque você quer pegar uma menina e levar para um motel. Mas a câmera vai te pegar. Amém? É incrível quando as pessoas brigam por certas coisas. Imagina o que elas têm a esconder. Está me ouvindo?
É por isso que é bom viver com a vida limpa. A verdade te dá uma vida limpa. A igreja está entendendo? Não é substituir a responsabilidade pessoal por direitos individuais ou fazer o que bem deseja. Liberdade é fazer o que beneficia toda pessoa, todas as pessoas. É um motivo. Pois quando não exercemos a responsabilidade pessoal para proteger a sociedade, a nossa liberdade, nos sentenciamos a uma vida de prisão autoimposta, a prisão do estilo de vida carnal. Quando você não é imputável ou responsável, o que acontece? Você se sentencia. Hábito autodestrutivo é uma pessoa se sentenciando a servir em uma prisão imposta, presa. Creio que é muito importante entendermos o que é a liberdade. Nós dizemos, somos livres se entendermos o que significa ter liberdade, a verdade. Porque quando não entendemos o nosso papel em preservar a liberdade, geralmente se ouve gritos de arrependimentos na vida. Cuidado com aquilo que você pede. Não é fazer aquilo que quer, mas o que é certo. A palavra liberdade, já falamos da independência. Eu venho de um país pequeno do Caribe chamado Trinidad. Então, em 62, nós protestamos. Queremos a independência dos britânicos. Antes da independência, os britânicos governavam o nosso país e forneciam tudo que o país precisava naquela época. Eles levaram estrada, engenheiros, mantinham as estradas, tinham refinaria, petróleo, porque tinha petróleo. Foram e ajudaram a desenvolver aquele país com refinarias, as pessoas tinham bons empregos, estradas boas para dirigir, escolas forneciam livros para as crianças ir à escola. Caramba, eu dizia, isso é um país bom, mas a gente queria se virar sozinho. Quando ficamos independentes da Inglaterra, fomos daqui para aqui. Pois não entendíamos sobre a liberdade, ela traz um fardo pesado de responsabilidade. É como o filho saindo de casa. Eu quero a minha independência, eu quero ser livre da tirania do meu pai e da minha mãe. Eu quero voltar para casa na hora que eu quiser. O quê? Só de noite que eu quero voltar para casa. Eu não quero ninguém dizendo quando voltar, até ter um emprego. Agora eu tenho que sair porque eu tenho que levantar cedo amanhã. Eu, porque agora você tem responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa que a gente não gosta, não queremos ser responsáveis por nada. Só esperamos que a vida aconteça de algum modo. Um dia dizemos que a vida não é justa, por quê? Porque não queremos ser responsáveis pelos atos. Eu quero usar um exemplo: os filhos de Israel e a jornada de Gósen no Egito até a Terra Prometida. E em Números capítulo 14, vemos os filhos de Israel presumirem, quando foram libertados da escravidão do Egito, que tudo lhes seria dado na frente. Não entendiam que liberdade requer um alto nível de responsabilidade. E quando receberam relatório do que precisavam para tomar posse da terra prometida, voltar para o cativeiro lhes parecia mais desejável que ser responsável. E ter responsabilidade por suas vidas. É incrível, pedimos as coisas, mas o que é necessário a gente não gosta de executar. Queremos a melhor sala, queremos ser o próximo chefe, mas não entendemos que para ser gerente, para comandar, você tem que trabalhar mais horas do que os empregados. Não é? Gostamos do título, mas não queremos a responsabilidade que acompanha a posição. Fala, pastor. Então vemos que em Números, no capítulo 14, os filhos de Israel reclamaram porque ali no capítulo 13 eles foram espiar a terra e trouxeram um relatório daquela terra.
E o relato não era muito bom, pois na cabeça deles, eles pensavam que seria de certo modo. E o que pensamos? Nós pensamos que a liberdade devia ser de um jeito. Como pensamos? A liberdade não é fácil, né? Há nenhuma exigência da minha parte. Você ouve a pessoa dizer, cara, eu consegui isso de graça. Não, não é. Não existe nada de graça. Alguém pagou por aquilo. Esse país hoje é um país livre. Porém, alguém, mas homens jovens, morreram em muitas guerras, sem a oportunidade de ter seus filhos. Fizeram isso para quem? Para outros. Liberdade não é pensar só em si, é pensar nos outros também. Isso é bom. Já poderíamos ir para casa, glórias a Deus. Só isso já valeu, amém? Mas olha o que aconteceu aqui com os filhos de Israel depois que voltaram. Diz que toda a congregação ergueu a voz e chorou. O povo chorou aquela noite inteira. Por quê? Porque não gostou do que ouviu. Não gostou do que era exigido ali. Só queremos a alegria, mas não queremos passar pelo processo do que temos que passar para poder ser parte daquilo. Amém? E aí os filhos de Israel reclamaram. E nós amamos reclamar também. Amamos reclamar quando as coisas não saem do nosso jeito, do jeito que a gente gosta. Eles amaram quando o mar vermelho se abriu na frente, amaram quando o farol ficou cheio de ratos e rãs, gostaram quando Deus desceu no Egito e disseram, fere o país. Eles, sim, pega eles, Deus, nos vingue por nos manter naquele cativeiro por 430 anos. Adoraram quando o faraó falou, pode ir, estou livre, cantando, livre estou, pela graça de Jesus, eu livre estou. De quê? Confundimos libertação com liberdade. Você está se afogando em um lago e alguém ouve o seu grito, socorro, alguém me ajude, e alguém mergulha e arrisca a própria vida para te tirar ali da água e finalmente tira você, pressiona seu peito e você ali, você sai daquela água, você foi liberto, mas não é livre, por quê? Não faz nada com o que te aconteceu e é responsável por lidar com a água. Um copo de água pode te afogar. Temos que ser responsáveis pelo que fomos libertos. Jesus disse, quando um espírito maligno sai de alguém, ele vai para os lugares secos e não encontra descanso. E depois de um tempo ele volta para ver se a casa ainda está ali vaga. Aí ele vê que tem uma placa dizendo vaga. Ele chama mais 7 demônios e o estado daquele homem fica pior do que o anterior. É por isso, mas eles disseram, por favor, Deus, eu oro para ser liberto. Com o que você vai substituir ou vai pôr no lugar daquilo que você tirou, hein? Amém? Você criou um vazio, e onde é o vazio, algo irá preencher. Amém? Você criou um vazio, e alguma coisa vai entrar ali no lugar. Você vê isso no Oriente Médio. Livre-se desses ditadores. Aí houve um vazio. Alô? Cuidado com aquilo que você pede. Pois se você não estiver preparado para lidar com o resultado daquilo que você pediu, não vai demorar muito, você vai querer voltar para a escravidão. Eles choraram, reclamaram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação falou, se ao menos tivéssemos morrido na terra do Egito, oh, seria melhor. E esse é o mesmo povo que estava chorando para sair. Ah, meu Deus, tira desse inferno. Ok, vamos lá. Seria melhor se tivesse morrido no deserto. Por que nos trouxe para essa terra para cairmos à espada, para que nossas esposas e filhos se tornem uma presa dos gigantes? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros,
Vamos escolher alguém que pense como a gente. Cuidado com aquilo que você pede. Façamos um capitão. Voltemos então para o Egito. Tem uma frase aí da nação: quando um escravo se torna rei, ele adota o caminho do opressor. Você pergunta por que vê muitos países que se dizem independentes, mas estão sofrendo. Hoje, o Haiti foi a primeira ilha no hemisfério ocidental que experimentou a independência dos franceses. E hoje, ali no Haiti, é um dos países mais miseráveis do hemisfério ocidental. O que aconteceu? Muita irresponsabilidade naquela liderança. Tinham líderes que não ligavam. Creio que os líderes de alguns países odeiam o povo. É como ter filhos e não cuidar dos filhos. O que você chama o pai que não cuida dos filhos ou a mãe que não cuida de irresponsável, não é? Certo? Porque se você é um pai responsável, o que acontece? Você vai cuidar de suprir os filhos, porque eles são dependentes de você, da sua vida, não é? Amém? Mesmo que cresçam e se vão, glórias a Deus, você pôs certas coisas na vida deles, os preparou para quando fossem independentes. Veja, muitos países que ficaram independentes não estavam preparados mental e emocionalmente para ser independente um dia, porque se fosse, não seria o que temos aí hoje.